Bom, essa é a segunda parte da leitura da Ilíada com o professor José Munir Nasser. Selecionei 4 pontos aqui, com edição do áudio, um pequeno corte de uma pergunta inaudível. Coloco as notas com alguns detalhes de mitologia extra. E os 4 pontos que o professor aborda aqui são os seguintes. Primeiro, a história de Penélope, que tece a mortalha do seu sogro por anos a fio para enrolar os pretendentes que ocupam o palácio de Ulisses, à espera do marido, por 20 anos. A terrível história de Ifigênia, filha mais nova do comandante da esquadra grega Agamenon, que sacrifica sua filha para que voltem os ventos e levem os gregos a Troia. O clima dentro das muralhas, à espera dos ataques gregos, já com Troia sitiada, né, com Helena lá dentro e Heitor assumindo o comando das tropas troianas, à espera da tragédia, assim, né, a situação, o prelúdio, né, de uma desgraça decorrente de um capricho amoroso ali de Paris. E, por fim, o professor vai contar quem é Homero. Esse é o segundo vídeo, espero que apreciem. Se inscrevam no canal se quiserem continuar até o final. Valeu! Há uma outra personagem feminina nessa história, que não aparece aqui, mas aparece na Odisseia, que é a Penélope, mulher de Odisseu. Essa fica 20 anos esperando o marido voltar, né? 10 anos que o marido vai para Troia e 10 anos que ele demora para voltar, não é isso? Então ela fica 20 anos resistindo a pretendentes à mão dela. Nós compreenderam? O que diz muito, fala muito em favor dos maridos modernos, que no máximo ficam uma semana sem aparecer em casa, né? E não ficam 20 anos, como ficou o Odisseu, né? Odisseu ou Ulisses é a mesma pessoa, tá? Então quando eu digo Odisseu, estou usando a forma grega, que é equivalente a Ulisses em romano, em latim. Então, o que há de interessante é que, enquanto a Helena é mais ou menos o protótipo da mulher infiel, a Penélope é o protótipo da mulher fiel. A Penélope ficava de noite, ela dizia assim, olha, meu marido acho que morreu mesmo, mas eu ainda não vou tomar a decisão de casar com vocês, porque eu estou fazendo aqui uma mortalha para o meu sogro, então eu fico tecendo essa mortalha, um dia que parar de tecer, acabar, eu escolho um. Aí de noite ela desfazia o trabalho que ela fazia de dia, e assim ela ficou anos e anos enrolando os pretendentes à sua mão. Então a Helena, de certo modo, é o modelo da mulher infiel, digamos assim, né, em relação a Penélope, que é o modelo da mulher fiel. Porque a Helena acabou indo embora com Paris de Esparta, seja porque ela estava enfeitiçada pela Afrodite, seja porque ela de fato quis, né, ou seja porque o Paris a levou na marra, o que é muito improvável, muito impossível. A desculpa melhor aí que a Helena tem é que a Afrodite a enfeitiçou. A verdade é que ela foi embora para Troia com o Paris, seu novo marido, e o Menelau, que era o marido da Helena, não gostou muito da história, e o Menelau então convocou todas aquelas cidades gregas, todos os outros pretendentes, para juntos montarem uma expedição para recuperar o seu direito, né, sobre a Helena, que, eu repito, era a mulher mais bonita que já havia existido, era assim uma mulher deslumbrantemente bonita. A expedição que iria resgatar Helena de Troia foi dirigida pelo Agamenon. O Agamenon era irmão do Menelau. Esse Agamenon era irmão mais velho do Menelau. E esse Agamenon era casado com uma mulher chamada Clitemnestra. Agamenon casado com Clitemnestra, que é irmã de Helena. Essa Clitemnestra é irmã da Helena. Portanto, esse Agamenon é, ao mesmo tempo, né, ele é cunhado, né, irmão do Menelau e cunhado da Helena. E a mulher dele, a Clitemnestra, é casada com a irmã da Helena. E esse Agamenon, então, por ser o mais velho, é ele quem vai dirigir a expedição contra a Troia. Então, o Agamenon então, monta esse exército, monta esta frota, né, esse grupo naval, né, são soldados embarcados, são ilhas necessariamente, e então esta frota de navios, cada um tendo lá não sei quantos homens, né, ou seja, dá uma quantidade muito grande,
vai dirigidos pelo Agamenon na direção de Troia, que fica olhando para o Mediterrâneo, né, fica na direção norte em relação aos gregos, de recuperar a mulher do Menelau, irmão do Agamenon, que é o irmão mais velho de Menelau e é o condutor, o comandante-chefe desta excursão. Estão acompanhando essa história? Tá? Se vocês quiserem, eu posso dar detalhes mais eróticos do assunto, porque assim eu acho que vocês vão guardar melhor a história. Tá? Se vocês quiserem, eu posso aqui inventar umas histórias eróticas, mesmo que não existam, eu invento aqui umas histórias eróticas deliciosas. Tá? Bom, a coisa começa já a dar muito errado no caminho. Vocês não sabem o que aconteceu, porque essa esquadra enorme de gregos em geral, né, desses reis com seus pequenos exércitos embarcados, eles chegam numa determinada localidade e fundeiam, acampam lá, né, porque imagina que você tem que sustentar essa gente toda, então tem que parar de vez em quando, matar umas vacas, assaltar uns pobres, uns coitados de uns pastores ali, roubar as ovelhas, assim que faz, né? Mas do que é composto um exército desse? É composto basicamente de mercenários. Os mercenários esperam o que da guerra? Vão pelo gosto da guerra, mas sobretudo pela expectativa do saque e do estupro, né? Quer dizer, o que faz um mercenário? Vai lá porque irá saquear a propriedade dos vencidos, se vencer, claro, irá estuprar as mulheres disponíveis. É isso que motiva o mercenário nessa época. Não é uma gente muito rude, muito primitiva, e que está lá então acampada, né, numa baía, esperando então o momento de haver aí ventos favoráveis para que os gregos continuem na direção de Troia. O problema é que não há ventos, e aquele grupo não consegue se mexer. E como não há ventos, começa a haver uma especulação entre aquele povo de soldadesco, né, entre a soldadesca, de qual é a razão pela qual não há ventos. E se não há ventos, deve ser por alguma boa razão, porque os deuses devem estar chateados e precisam de algum sacrifício. Aí há uma consulta lá aos deuses, e os deuses dizem que querem um sacrifício humano da filha de Agamenon. E Agamenon tinha mais de uma filha, tinha a mais conhecida é Electra, mas a menina em questão aqui chamava-se Ifigênia, que era uma mocinha, assim, de 16 anos, filha de Agamenon com a mulher dele, a Clitemnestra. E Agamenon não sabia o que fazer, porque você tem milhares de soldados ali, que você está mantendo assim, em mais ou menos sob controle, você tem uma expedição militar que você não conseguiu fazer ainda, e começa a subir uma tensão muito grande, e os deuses querem que você sacrifique a sua própria filha. Depois de uma porção de idas e vindas e de resistências, hesitações, Agamenon acaba sacrificando a filha, Ifigênia, e há várias peças gregas que contam essa história. Ifigênia em Aulis, Ifigênia em Tauride, e até as peças mais modernas, o tempo dos clássicos franceses, que contam a mesma história, que é uma história medonha, horrorosa, né, de você pegar a sua própria filha, uma mocinha inocente, e sacrificar em favor dos deuses, para que você possa continuar uma guerra que, em última análise, tem um conteúdo, digamos assim, quase beirando a estupidez, né? Não é isso, né? Afinal de contas, não era uma boa razão. Havia boas razões sob um certo ponto de vista, mas sobre outros não. E aí, com a morte da Ifigênia, os ventos voltam, e a esquadra troiana segue, a esquadra grega segue na direção das praias de Troia. Chegam lá, eles então acampam em torno de Troia, de Ilion, e cercam a cidade com o objetivo de tentar encontrar um modo de derrotar a cidade, pegar a Helena de volta. Dentro de Troia, é óbvio que estava todo mundo muito infeliz com o Paris, porque afinal de contas, esse não foi um comportamento bom. Em segundo lugar, as mulheres, né, as verdadeiras troianas, viam na Helena uma invasora, uma pessoa inadequada, e já pressentiam que a presença daquela mulher ali iria gerar uma desgraça, um desastre muito grande. Quer dizer, elas iriam perder os seus próprios filhos,
para garantir que o Paris pudesse continuar numa espécie de capricho amoroso, que é ficar com a Helena de Troia. Quem lá em Troia assume o comando dos soldados não é o rei Príamo, que já era um rei muito velho, é o filho mais velho, que se chama Heitor. Heitor é o filho mais velho do rei Príamo, e do lado dos gregos, o mais valoroso combatente, o mais importante de todos, chama-se Aquiles. Aquiles tinha uma particularidade, que Aquiles não era inteiramente humano, que Aquiles era semideus, era também filho de Deus, e o Aquiles, quando havia nascido, a sua mãe havia colocado o menino dentro do rio Estige. O rio Estige é um dos rios do inferno. Então a mãe dele mergulhou o menino ao nascer dentro do rio Estige para torná-lo invulnerável. Não podia ser morto por forças humanas, exceto naquele pedaço do corpo em que ela teve que segurar o menino, que era o calcanhar, que o calcanhar, então, não tendo sido mergulhado na água, o calcanhar de Aquiles ficou sujeito a ser vulnerável, e, portanto, nasceu daí a expressão calcanhar de Aquiles, que é o que você se refere quando há alguma vulnerabilidade, né? O calcanhar de Aquiles não sei o que é tal coisa, né? Do time tal é a defesa, é o lateral direito, né? Essas coisas. Então, reparem que a batalha que acontecerá ao longo desses 10 anos é uma batalha em que há dois soldados maiores do que todos. Embora existam muitas personagens importantes, os dois soldados maiores do que todos são Aquiles, do lado dos gregos, e Heitor, do lado dos troianos. Heitor, diferentemente de Aquiles, é completamente humano. É um sujeito que se responsabilizou pelo comando, porque tinha a obrigação por ser filho mais velho, mas ele não tem nada a ver com isso, né? Quer dizer, o que o Heitor fez? Ele não tem nada a ver com a Helena, ele é casado, tem um filho, e o Heitor é um sujeito que eu sempre digo que é uma personagem humana extraordinária, maravilhoso, e o Heitor é um homem decentíssimo, e no entanto ele assume a defesa de Troia, o pai não tendo mais idade para tanto, e mesmo com o irmão estando errado, porque no fundo a confusão toda começa com o rapto ou fuga de Helena para Troia. Não é isso? Então vocês estão imaginando a situação? Quando eu conto para vocês a história, o jeito bom de vocês entenderem isso é vocês imaginarem um filme. Então imaginem aqueles barquinhos gregos todos vindo numa enorme esquadra cheia de soldados, entre eles o mais importante de todos, Aquiles, a esquadra dirigida por Agamenon, que é irmão do ofendido. O ofendido é Menelau, que também está entre os gregos. O outro grego importante, que depois, na segunda parte, ficará mais importante que todo mundo, é Ulisses, que em grego se chama Odisseu, daí o nome da segunda parte ser Odisseia. Então tem um grupo de gregos liderados pelo Agamenon, no entanto, com o maior de todos os guerreiros, Aquiles. E do outro lado, esperando então os gregos chegarem para defender a cidade, estão os troianos todos, entre eles está lá o Paris, curtindo a lua de mel com a Helena, muito despreocupado da guerra, para ser bem sincero, e o irmão dele então assumindo a defesa, o irmão chamado Heitor, irmão mais velho, assumindo a defesa da cidade. Esse é o início de todas é assim que tudo começou. Então a história faz referências aos fatos históricos, né, dizendo que o Paris havia ido para Esparta buscar o prêmio, chega lá em Esparta, não está o rei, o Menelau havia viajado, e ele então encontra a Helena, obviamente que ela é uma mulher muito bonita, e ele então acha que o prêmio foi merecido. Ela se apaixona por ele e os dois fogem, vão para Troia. Para onde é que ele iria? Para Troia, onde ele tinha possibilidades de ser recebido e protegido. Mas a história não conta muitos detalhes disso, sabe? É muito importante vocês compreenderem que isso é uma história que é mais ou menos contada em praça pública, história de façanhas, não tem a preocupação de minúcias como tem um romance, de verossimilhança. Basta vocês compreenderem que aí os deuses e os humanos estão misturados o tempo todo, né? Repararam que há humanos que são meio humanos, meio deuses, há outros que são deuses, os deuses que começaram essa encrenca toda, foi a tal do concurso de qual a deusa mais bonita quem começou tudo isso,
não é? Quer dizer, tudo é mais ou menos mítico aqui nesse momento, tudo está misturado, há uma mistura entre deuses e homens, e o fato é que lá em Troia estava lá o casal apaixonado e o irmão esperando todo o resto do Mediterrâneo, com toda a força militar disponível no Mediterrâneo, para vir buscar a mulher à força. E, no entanto, o Heitor estava lá disponível para efetuar a defesa da cidade. Esses são os fatos que ocorrem 10 anos antes do que a Ilíada está nos contando. Tudo isso ocorreu 10 anos antes da história que nós vamos ler aqui de alguns trechos hoje. O autor dessa conversa chama-se Homero. Homero é uma dessas personagens míticas que ninguém sabe se de fato existiu. Então, aí ninguém sabe onde nasceu, há uma meia dúzia de cidades gregas que reivindicam ser o local de nascimento de Homero, mas Homero não se tem nenhum dado biográfico, a não ser o fato de que Homero seria cego. A única informação biográfica sobre Homero é que ele seria cego. E o que é de interessante nessa característica biográfica é o seguinte: a cegueira de Homero, que não teria sido de nascença, seria atribuída ao fato de que ele insinua no livro Ilíada que a Helena havia sido infiel de propósito, ou seja, que na hora em que ele não atribui a Afrodite o encantamento da mulher infiel, ele teria feito uma calúnia contra a Helena, como a Helena tem vinculações no Olimpo, né, porque afinal ela é filha de Zeus, então, como vingança a essa calúnia que Homero teria feito contra ela, teria ficado cego. Mas isso é claro que é tão folclore que não dá para você se preocupar muito com isso. Provavelmente é apenas uma história, não tem verdade nessa história. E aí então chegam lá e fazem-se tinha uma cidade, né? Tem a cidade lá, a cidade de Troia, protegidíssima. Pelas descrições homéricas, é uma cidade extremamente bem protegida, e eles então cercam a cidade com as naus ali afundeadas, ali numa baía, e começam a imaginar meios de entrar na cidade e conquistá-la. Os historiadores mais materialistas, né, como são a maioria deles, pega alguém como Fernand Braudel, por exemplo, obviamente que já estabeleceu a tese de que no fundo não tinha nada a ver com a Helena, que o que eles queriam mesmo era impedir o comércio troiano no Mediterrâneo, que no fundo a briga era por dinheiro. Pois a gente não precisa nem dizer para vocês isso, porque vocês certamente sabem que se alguém não disse, ainda vai acabar dizendo. Essas interpretações são aquelas que dominam hoje aí o mundo da historiografia e tal. Como essa história é uma história muito pouco documentada, ela ainda é mais mito do que verdade. Então não há muitos debates em torno disso, porque afinal trata-se muito mais de uma história mítica do que uma verdadeira história. Apesar de que Troia não foi mito e que houve de fato uma guerra, isso tudo aconteceu. Quando foi que aconteceu tudo isso? 1200 a.C. Quando foi que este poeta, Homero, teria escrito a história? Bom, também ninguém sabe bem, mas é alguma coisa entre 850 e 950, mais ou menos antes de Cristo. Isso significa que este poeta chamado Homero, se é que ele existiu, ele escreveu a história 300 ou 400 anos depois de ela ter acontecido. Ou seja, a história foi escrita com base em conhecimentos que foram transmitidos oralmente durante 400 anos. Isso não é pouco, né? Quer dizer, é tempo suficiente para mudar qualquer história. E essa história, então, foi então compilada, porque como você não sabe de fato quem foi Homero, a verdade é que, durante muitos anos, uns filólogos alemães extremamente rigorosos, aquela gente assim que é capaz de passar 2 anos tentando descobrir se há ou é que está escrito, esses filólogos alemães, como o Werner Jäger, o Wilamowitz, etc., fizeram pesquisas tão profundas, ao ponto de descobrir o seguinte, que a Ilíada, na verdade, tem vários autores, não se sabe quantos, alguma coisa como 3 ou 4, e que esses autores, e que alguém compilou a história, quer dizer, alguém pegou as 4 histórias separadas e arrumou para dar um conjunto.
esta arrumação não é perfeita, existem momentos em que há determinadas contradições cronológicas, mas era normal também. E a Odisseia, mais do que isso, mais gravemente do que isso, a Odisseia teria sido escrita por uma dúzia de autores, também compilados. Como há uma distância de 30 anos entre a Ilíada e a Odisseia, então acredita-se que talvez nem tenha sido o mesmo Fuvêto que fez. Agora, há outros filólogos que juram que as compilações são muito parecidas, de modo que é muito provável que Homero, se existiu, foi um compilador de histórias que já existiam e que fez a compilação no primeiro trabalho, na Ilíada, e depois compilou a segunda na mesma base da Ilíada. Tentou fazer um trabalho parecido num caso ou de outro. Se não foi Homero que fez isso, foi alguém que tentou parecer que era Homero. Nunca saberemos isso. Também, a essa altura do campeonato, não tem a menor importância, porque, no fundo, essas histórias não tinham nenhum interesse autoral, quer dizer, elas não eram feitas para se ter uma autoria, eram feitas por outras razões que depois eu conto para vocês quando for a hora do debate. Até agora vocês estão compreendendo isso? Até agora parece minimamente claro o que eu estou descrevendo aqui? Ninguém tem dúvidas? Os gregos ficam 10 anos sitiando Troia, não conseguem derrotar Troia. É bom de ouvir esse professor, hein? No próximo vídeo a história começa com a Ilha de Aquiles. Ele fala bastante do teatro grego também. Vamos fazer as primeiras leituras. Vamos se inscrever aí para ver a sequência. Um abraço.